Olá pessoal, mais uma vez gravando um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ler mais um artigo desse livro do professor Olavo de Carvalho, Império Mundial da Burla, que é o volume 5 dos seus livros de artigos lançado pela Vida Editorial. Bom, mas antes de fazer a leitura, gostaria de pedir, quem gostar do conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal, dá o seu like, faça seu comentário. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os cursos que eu tenho ligados à literatura, Dostoiévski, que em breve estarei lançando um relacionado a Platão, né, comentários a alguns dos seus diálogos e também relacionados à mitologia grega, tá? Bom, então esse artigo é do ano de 2009, 5 de agosto, no Diário do Comércio, e o nome do artigo é Formadores de Opinião. Vamos lá. Nas próximas semanas, dedicarei uma série de artigos a analisar, com certa minúcia, algumas das ideias do colunista da Folha, Contardo Caligares, ou aquilo que ele imagina serem suas ideias, já que a mim me parece mais reflexos condicionados. Antes de fazê-lo, porém, desejo esclarecer algo quanto à perspectiva desde a qual examino fenômenos como esse. Um elemento básico da educação é o aprendizado de comportamentos verbais que nos identifiquem com grupos sociais cuja aprovação necessitamos. É todo um processo complexo e trabalhoso de mimetização de sentimentos, hábitos, cacoetes, preconceitos e manias que nos libertam do angustiante isolamento corporal, a que nos condenou a natureza das coisas e nos dão a impressão de que somos alguém, pelo menos aos olhos dos outros, dos quais assim obtemos uma reconfortante confirmação da nossa existência e até, nos casos mais felizes, da nossa importância. Completado esse treinamento, alguns indivíduos passam à etapa seguinte, que é a aquisição da alta cultura. Aí já não se trata mais de obter a aprovação de nossos contemporâneos, mas de dialogar com os grandes homens de outros tempos e lugares que não nos julgam pela nossa subserviência ao meio social determinado, e sim pela nossa fidelidade a valores e critérios que não são de nenhuma época, constituindo ainda a condição da possibilidade de um salto entre épocas. Esse aprendizado vai, fatalmente, na direção oposta à do anterior, quando você já não busca a aprovação de qualquer meio social presente, mas de Aristóteles, de Dante, de Santo Tomás, de Shakespeare e de Leibniz. Você sabe que dela não resultará provavelmente nenhum benefício exterior, mas apenas a aquisição daquela consistência íntima, daquela sinceridade profunda que lhe permitirá ser de fato alguém, não aos olhos dos outros, mas da comunidade supratemporal do conhecimento, ainda que ao preço de tornar-se relativamente incompreensível aos contemporâneos. A partir desse momento, você já está habilitado a dizer como Dom Quixote: "Eu sei quem sou". E a opinião dos circunstantes não pode afetar em nada aquilo que você aprendeu mediante vivência espiritual direta, solitária, sem mais testemunha ou interlocutor além da comunidade dos sábios mortos. Quando Santo Tomás de Aquino recomendava, abre aspas, tem sempre diante de ti o olhar dos mestres, ele sabia o quanto a integração da alma no diálogo supratemporal pode custar em solidão de espírito, mas também sabia que a solidão é o único terreno onde germina o desejo de conhecer a Deus, a não ser, é claro, que o próprio Deus decida falar com você por outros meios. Essa comunhão com o espírito dos grandes é muito característico, né? Aristóteles dizia que para começar pela opinião dos sábios, e ele de alguma forma acabou fundando uma história da filosofia, uma história do pensamento, já que ele, quando vai discutir alguma coisa, algum assunto, ele sempre tenta cotejar a opinião que já foi escrito acerca daquele assunto. Então, por exemplo, algumas doutrinas de Platão, como as suas doutrinas não escritas, como mostra o Giovanni Reale no seu livro Para uma Nova Interpretação de Platão, ele se fia em alguns escritos de Aristóteles para mostrar que Platão realmente tinha uma doutrina não escrita, ou seja,
Aristóteles ele sempre parte de uma discussão depois que ele já tem a opinião dos sábios, já tem cotejado a opinião dos sábios. E é isso que o próprio professor Olavo de Carvalho vai falar na sua obra, né? Então sempre tenha diante de ti não aquele meio social, mas a opinião dos grandes, né? Que é também o que ele está dito aqui nesse artigo. A sanidade de qualquer grupamento humano, um país, por exemplo, depende de que nele exista um número suficiente de pessoas dedicadas a esse segundo aprendizado. É só por meio delas que a conversação contemporânea adquire um lugar e um sentido no quadro do universalmente humano, em vez de esfarelar-se numa infinidade de picuinhas que só aparecem importantes na razão inversa da escalada de tempo histórico em que são medidas. Como a alta cultura desapareceu do Brasil, o uso da linguagem nos debates públicos limita-se hoje aos fins do primeiro aprendizado. As pessoas não falam ou escrevem para exprimir em palavras alguma experiência interior autêntica, mas para sentir que acertaram no tom e no estilo da plateia cuja aprovação anseiam para reforçar a sua vacilante identidade pessoal com a chancela de um grupo de referência. Daí a necessidade constante, obsessiva, de ostentar bons sentimentos, entendidos como tais os sentimentos aprovados pelo grupo, e que podem, de certo, parecer desprezíveis ou abomináveis a outros grupos. Como o grupo dominante na mídia e nas universidades hoje em dia é esquerdista e politicamente correto, o chamado debate nacional é apenas um torneio para decidir quem personifica melhor o amor sem fim às minorias oficialmente aprovadas como tais e o total desprezo pelas demais minorias, por exemplo, os evangélicos ou os católicos tradicionais. Os judeus são um caso espinhosamente ambíguo, obrigando as inteligências iluminadas a contorcionismos verbais mais engenhosos para conciliar o respeito sacrossanto aos judeus mortos com o ódio visceral aos judeus vivos. Quando um desvairo de independência pessoal, quando num desvairo de independência pessoal, o sujeito se horroriza ante algum excesso do politicamente correto e escreve 2 ou 3 palavras para criticá-lo, toma as mais extremas precauções para mostrar que só o faz no puro interesse dos próprios grupos visados, reintegrando, portanto, dialeticamente o momento da infidelidade aparente do fundo imutável da fidelidade essencial. Essas demonstrações de divergência, entre aspas, as mais extremas que o padrão nacional comporta hoje em dia, chegam até a ser aplaudidas como provas de originalidade, excelência intelectual e coragem quase suicida. O indivíduo capaz desses controladíssimos rompantes torna-se, no padrão geral vigente, a personificação mais próxima do que seria, em condições normais, o representante da alta cultura. É isso o que, no Brasil de hoje, se chama formador de opinião. Um adolescente em busca de integração social, esforçando-se para imitar a linguagem e os modos de um grupo de referência, no máximo fingindo às vezes um pouco de discordância para poder ser aprovado. Não como um membro qualquer entre outros, mas como um intelectual, talvez até um pensador. Diário do Comércio, 5 de agosto de 2009.